Olá a todos, espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. Vou falar hoje sobre um sistema off-grid que eu já tenho há algum tempo. Eu uso para tocar uma obra que tenho cá, vou lá de vez em quando e não tem energia elétrica instalada. Por isso, esse aqui é todo que eu uso lá, com exceção de vez em quando usar um gerador. Mas esse sistema toca 95% das necessidades que eu tenho na obra, ok? Se você não é inscrito no canal, peço sua inscrição, seu like e seu comentário. Ou a sua sugestão para vídeos para a gente fazer aqui no canal e trazer informações para vocês, tá ok? Então vamos ao nosso vídeo? Pau na máquina, vamos lá. Bem, o que nós temos cá? Como eu disse, para a gente contextualizar a situação, eu tenho esse sistema há bastante tempo, pelo menos mais de um ano que eu tenho. E o que ele é composto? Aqui nós temos uma placa solar de 12 volts, 100 watts. Aqui nós temos um controle de carga por PWM. Esse controle é o mais barato que existe. Você não vai achar controle mais barato que esse aqui, tá? Aqui nós temos um inversor de DC para AC de 1.200 watts, né, contínuos, tá? Ou 2.500 de pico. O que quer dizer isso? Que quando você vai dar partida de um motor ou uma partida num equipamento, se ele alcançar 2.500 e baixar logo, ele mantém o funcionamento dele. Mas vamos falar mais sobre essas características depois. E uma bateria automotiva simples, comum, não é uma bateria estacionária, nem nada ali, de 70 amperes. É o que nós temos nesse sistema, mais nada. O que temos aqui? Um cabo de 6 milímetros. Esse cabo está ligado nesses dois primeiros contatos aqui, positivo no positivo, negativo no negativo. É um cabo de 6 milímetros de espessura, que é um cabo que se vende especificamente para placas solares, tá? Com os seus conectores. Esses conectores têm um sistema que é impossível você inverter a polaridade, porque o cabo negativo só vai conectar no negativo da placa e o positivo só no positivo da placa, certo? Então aqui não há risco de inversão de polaridade. E outro cabo aqui que eu coloquei dois bornezinhos de bateria. Isso até pouco tempo eu não tinha esses bornezinhos de bateria, eu tinha aquelas garrazinhas jacaré, mas a garra jacaré de vez em quando me dava mau contato e eu troquei há pouco tempo atrás esses bornes aqui. Isso foi baratinho, bem baratinho, aqueles bornezinhos chineses mesmo. Não é nada original de carro, não comprei de nenhuma marca original. Quer dizer, é um bornezinho paralelo, mas que atende bem. Então vamos às nossas considerações. Como é que isso aqui é ligado, tá? A bateria é ligada direto, tá vendo cá? Os dois fios são ligados direto aqui no positivo e negativo da entrada do nosso inversor DC-AC. Ou seja, aqui entram 12 volts e aqui do lado tem uma tomada que sai os meus 220 volts. Existem modelos dele também para 110 volts, tá? É só você comprar consoante as ferramentas e os equipamentos que você quer alimentar. E desse mesmos dois bornes sai aqui para meu controle de bateria. Esse aparelho, o que ele está fazendo aqui? O controle da carga da placa solar. Ah, Urbano, eu posso ter um desse sem a placa solar para eu ter lá na minha obrazinha e eu carrego a bateria em casa? Pode. Eu, na realidade, tinha esse sistema, os primeiros 3 meses eu tinha esse sistema sem a placa solar. Só que o que acontecia? Às vezes eu ficava na obra e tinha assim, um dia mais pesado de serviços e a minha bateria não dava conta. Ou seja, essa bateria de 70 amperes chegava lá, se eu quisesse usar uma máquina mais pesada já no final do dia, geralmente o meu inversor entrava em proteção porque a carga dela já estava baixa. Ou seja, deu para usar? Deu, mas eu tive deficiência energética na minha obra. O que eu faço lá? Eu tenho um carrinho de carregar coisas, né? Esses carrinhos de 2 rodinhas, né? Isso fica preso no carrinho junto com a bateria e a minha placa. Quando eu chego na obra,
Esse cabo aqui tem cerca de 2,5 metros, tem mais um metrozinho ali de cabo da placa solar. É o bastante para eu posicionar a minha placa na minha obra num lugar bem ensolarado, virada para o sol. Posiciono a minha placa, deixo ela lá, deixo tudo ligado. Ligo a bateria primeiro, tá? Sempre tem que se ligar a bateria primeiro aqui, tá? Depois é que se liga a placa solar, para que não haja danos no nosso controlador de carga. E mesmo porque quando você conecta a bateria, ele reconhece as tensões com que ele vai trabalhar, tá? Ele já reconhece que é uma bateria de 12 volts, já fica tudo já setado direitinho. E já vamos ver isso. E aí depois conecto o meu plug, o plug aqui da placa solar. O que acontece? Eu tenho lá na obra, eu tenho furadeira, eu tenho esmerilhadeira, eu tenho lixadeira, eu tenho até um martelo mecânico, um martelete mecânico, que ele é de 1.400 watts. A princípio eu achei até que não ia dar para ligar cá. E se fosse usar os 1.400 watts, não daria mesmo. Mas como ele tem 5 velocidades, ou seja, 5 intensidades diferentes, eu consigo usar tranquilamente nesse sistema a velocidade 1, a velocidade 2 e a velocidade 3. Na velocidade 4, esse martelo mecânico, eu consigo usar desde que a bateria esteja bem carregada, mas quando ela já está descarregada ou já perto de perder a carga dela, ele geralmente entra em proteção por falta de corrente na bateria. O 5 não consigo usar mesmo com a bateria usada, ou seja, acima dos 1.200 você tem pequenas condicionantes para usar e tem que se usar com critério para não queimar o seu inversor, tá? Mas as esmerilhadeiras, serra tico-tico, furadeira, lixadeira, tá? Por exemplo, tenho duas esmerilhadeiras, eu tenho uma de 600 watts e uma de 800 watts. Funcionam aqui sem problema nenhum, a pleno vapor. Furadeiras, que é de 400 watts que eu tenho lá, que é uma Bosch de 400 watts. Funciona a pleno vapor, sem problema nenhum. A lixadeira que eu tenho uma lixadeira lá de 800 watts também funciona a pleno vapor, sem problema nenhum. Ou seja, até a minha betoneira, eu tenho uma betoneira lá, com um motorzinho de 1/4 de cavalo, 1/3 de cavalo, coisa assim, funciona tranquilamente nesse inversor, tá? Então, quer dizer, lâmpadas, tudo isso funciona. Como é que é a minha rotina lá na obra? Eu chego de manhã na obra, ponho, já disse aqui, os cabos na nossa bateria, ponho isso aqui na nossa placa solar, que são esses dois bornezinhos na placa solar, posiciono a placa solar mais ou menos em direção ao sol. Durante o dia, quando me lembro, às vezes nem me lembro, dou uma mexida na placa solar para ela ficar sempre virada para o sol. E depois que eu comecei a usar a placa solar que está aqui, que é essa aqui, ó, que vocês estão vendo, ela não é grande assim, ela deve ter uns 50 centímetros de largura, eu acho, talvez, um pouco mais, e deve ter uns 80, 90 centímetros de altura, talvez seja isso. Ela é uma placa de 100 watts, de 12 volts. Depois que eu comecei a usar a placa solar, nunca mais fiquei com carga baixa na bateria. Urbano, mas você tem equipamentos de 200, de 500, de 600, 800 watts. Como é que uma placa solar de 100 watts apenas dão conta de manter isso tudo funcionando? Bem, vamos à rotina da obra e vocês vão perceber isso. Eu estou lá fazendo, de repente, uma cofragem qualquer, ou seja, estou fazendo uma caixa para uma viga, por exemplo, de madeira, para poder encher uma viga de concreto, né? Estou fazendo a caixaria dela. Ora, eu ligo a minha serra, também tem uma serra circular lá, ela deve ser de 800, 700 watts. Eu ligo minha serra para serrar aquela madeira, eu serro aquela madeira em 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, vamos dizer que eu leve serrando alguns pedaços de madeira. Depois eu descanso lá a serra, venho aqui, desligo o meu inversor, para ele não ficar consumindo, porque esse aparelho consome um pouco de energia, mesmo quando ele está sem nada sendo consumido nele. Ele, para se manter ligado, ele consome um pouco de energia. Então tenho cuidado só de vir aqui, desliguei ele, tudo bem, e vou lá fazer minhas coisas. Aí eu tenho que pregar aquela madeira, eu tenho que alinhar aquela madeira, eu tenho que colocá-la no lugar.
E nesse tempo todo que eu não estou usando elétrica nenhuma, a minha placa vai estar carregando. Ela está sempre mandando energia aqui para o meu controlador. Tendo sol, mesmo quando não tem sol direto, quando tem umas nuvens esparsas, entendeu? Quando tá... Ele só não carrega, gente, se tivesse um tempo nublado, aquele nublado mais denso. Agora, se tiver um nublado suave, entre nuvens e tal, ele sempre dá alguma carga, 10 watts, 15 watts que dê, ele dá carga. Só que com sol pleno é que ele vai chegar lá perto dos 100 watts de carga, né? Urbano, ela dá 100 watts? Não, não dá. Para falar que não dá, eu já vi essa placa dar perto de 100 watts, 98 watts, 95 watts, em situações muito assim, peculiares, entendeu? Eu acho que a posição dela, o sol, tudo estava assim, perfeito, mas não é o natural. Num dia ensolarado, se ela estiver bem posicionado, o controlador aqui, eu vejo aqui pelo atímetro também do meu inversor, o controlador aqui, às vezes eu desligo a bateria, vejo quanto é que ele está recebendo, o controlador aqui recebe 75 watts, 80 watts num dia de sol comum, ela relativamente bem estacionada, vai estar lá 75, 80 watts fornecendo, é o que ela fornece. Mas, como eu estou dentro de um apartamento aqui, estou dentro aqui da minha casa, eu vou fazer um teste com uma fonte. Eu tenho uma fonte aqui, ó. Você já conhece a fonte já fiz review dessa fonte. E eu vou fazer aqui uma simulação da placa nesse controlador e aqui para vocês verem como é que ele trabalha. Tá ok? Já nós vamos lá. Então, dito isso, o que eu posso dizer para vocês? Esse sistema é um sistema barato, tá? Muito enxuto, é o mínimo necessário que você precisa para poder atender, no caso, uma pequena obra, aquela casazinha de campo que você vai no fim de semana que não tem energia nenhuma, um camping que você vai fazer, né? Um serviço pequeno que você vai fazer em algum lugar que não tem energia. Esse sistema aguenta. Você tem até sistemas mais enxutos. Você tem sistema que esse inversor aqui de 500 watts apenas, já dá para tocar muita coisa. Com esse sistema aqui, eu posso alimentar televisão, o computador, o notebook, eu posso alimentar geladeira. Eu tenho uma geladeira na minha carrinha, que é uma geladeira normal, é um frigobar, né? Eu alimento com esse sistema aqui, e ele alimenta muito bem uma geladeira, tranquilamente, sem problema nenhum. E olha, esse sistema não é onda senoidal pura, ele é onda senoidal modificada. Urbano, o que é isso? Ele não gera uma onda exatamente igual a que você tem em casa. Ele gera uma onda que é uma onda quadrada modificada, para ficar mais parecida com uma onda senoidal. Então ele não é perfeito. Ele é um inversor mais barato por isso. Você tem inversores na internet de onda senoidal pura. Esses são até mais eficientes. São mais caros, você precisa de um investimento maior, mas são mais eficientes também. Eles dão um resultado melhor, né? E geralmente são mais fiéis às características dele. Mas esse aqui, tá? Esse aqui tem me atendido bem. Se eu for fazer um sistema definitivo lá na casa, e agora vamos para uma outra etapa, que é quando a casa fica pronta. Depois que eu comecei a usar isso aqui, eu fiquei tentado a não mandar a concessionária ligar energia lá na minha casa, nessa casa que eu tenho. Por quê? Alguns motivos. Primeiro que, a princípio, a minha casa... sou eu e meu filho apenas. Somos só 2 pessoas. O nosso consumo aqui no apartamento, eu vejo meu consumo aqui no apartamento, é pequeno. Eu tenho muito pouco consumo de energia. Não consumimos muita energia. O meu próprio contrato aqui é um contrato de baixa potência. Cá na Europa, você não contrata somente a quantidade, mas você pode contratar a potência despendida.
Você pode comprar potências de 3.3 kW, 4.6, 6.2, acho que de 8 kW, 10 kW. Ou seja, você, quando contrata energia, você também faz parte do contrato a potência aplicada à sua casa. Ou seja, qual é a potência que você quer que esteja disponível para você funcionar na sua casa. Então, e eu tenho aqui a potência básica, se eu não me engano é 3.6 kW de potência dispensada aqui na minha casa. Depois eu tenho que dar até uma olhada no meu contrato, mas eu acho que isso é o básico. E nunca fiquei sem energia, nunca desarmou um disjuntor, nunca precisei fazer nada. E olha que eu tenho forno elétrico, eu tenho frigorífico, que é geladeira com freezer, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louças. Eu uso aquecedores elétricos aqui às vezes, por exemplo, nos banheiros daqui da casa, eles são com aquecimento elétrico, entendeu? Não fazem parte do aquecimento do apartamento. Então eu tenho que usar um aquecedor elétrico separado nos banheiros. Aqui às vezes faz muito frio e você não consegue sair do banho no banheiro sem estar aquecido. Você fica doente se sair de um banho quente, um banheiro gelado. Então, para que você não fique doente, normalmente você aquece o banheiro, vai lá tomar seu banho. Quando você sai do banho, o banheiro está aquecido, você troca a sua roupa, se seca, troca a sua roupa, e aí quando você sai para casa, a casa já está numa temperatura agradável e você mantém a temperatura do corpo. E é bom que você faça isso se você não quiser parar no hospital, ficar doente, porque facilmente se fica doente aqui no inverno se você ficar tomando esses choques térmicos que são muito agressivos no inverno. Então, quer dizer, apesar de eu ter todo o conforto na casa, não consumo tanta energia assim. Então, o que acontece? Estou mesmo tentado a colocar um sistema off-grid lá. Eu tenho um geradorzinho, vou fazer um adendo a isso. Eu tenho um gerador lá, que é um gerador de 4 kVA. Esse gerador me toca até a minha máquina de solda. Eu às vezes faço soldas lá, ele me toca a máquina de solda. Então tem aquela segurança também, porque eu posso, não com esse controlador, mas eu posso botar aqui um controlador MPPT, que é um controlador mais robusto, ou até mesmo um inversor englobado, que é um inversor que já tem controlador, já tem controlador de carga, inversor, tudo englobado num só, um híbrido, né? E aí coloco esse equipamento lá e esse equipamento já atende tudo. Para esclarecer vocês, custo disso aqui, esses aparelhos aqui, você vai achar muito na cor azul. Esse aqui, por acaso, no dia que eu comprei, lá só tinha preto e eu comprei preto, tá? Mas a maioria deles é esse controlador que você vai achar como controlador de carga PWM. É assim que você vai achar isso na internet. Se você botar no Google controlador de carga PWM, você vai ver igualzinho a esse aqui, e a maioria deles vai ser azulzinho, tá? É esse controlador, tá? Tem vários fabricantes, várias marcas. Esse é chinês, parece-me que é um circuito padrão para eles e várias pessoas fabricam ele. Este aqui é um inversor, tá? É um inversor DC-AC. Esse aqui é de 1.200 watts, mas para ferramentas 1.000 watts, 1.200, 1.500 watts é suficiente. Urbano, eu tenho, por exemplo, martelos, vou usar ferramentas mais pesadas. Aí eu já aconselho que você compre um de pelo menos 2.000 watts. Mais do que isso, em sistema de 12 volts, eu não aconselho que você tenha. Tá? Não vai ficar tão legal. Mais de 2.000 watts no inversor, vamos agora falar de sistemas com placas solares e baterias de 24 volts. Tá? Porque senão você começa a ter fios muito grossos, perdas muito grandes nos cabos. Os inversores também ficam muito ineficientes, porque você está transformando 12 volts em 220 ou 110 volts, com correntes muito altas aqui, para você fornecer 3.000, 4.000 watts, certo? Há uma outra situação também que você pode ter, é ter mais de um sistema desse na sua casa, tá? É o normal? Não é o normal, mas, por exemplo, você pode ter um sistemazinho desse aqui alimentando a sua cozinha. Aí você tem ali seu frigorífico,
né? Vai ligar um liquidificador, uma batedeira, alguma coisa assim, e esse sistema aqui atende. E você tem um outro sistema que alimenta, por exemplo, a sua sala, né? Alimenta lá a sua televisão, alimenta umas lâmpadas que você tem, uma lâmpada no quarto, alguma coisa assim. É possível fazer isso também. Aí você vai ter uma placa ou duas ou três para um sistema, uma placa ou duas ou três, porque você também pode aumentar o número de placas e o número de baterias também. Com o mesmo sistema, esse sistema aqui não vai mudar, mas, por exemplo, você tem esse controlador. Com uma placa, você vai ligar duas placas, você vai ligar as duas placas também em 12 volts. Ou seja, você não vai ligar elas em série, você vai ligar elas em paralelo. Ligou elas em paralelo, nós temos uma placa de 100 watts, outra placa de 100 watts. Se você for duplicar placas, elas têm que ser iguais em características, né? Outra placa de 100 watts, aí o que você vai ter? Você vai ter aqui uma carga de 200 watts. Então você vai ter maior potência para carregar. E aí aconselho você também botar mais uma bateria. Aqui, por exemplo, eu tenho uma bateria de 12 volts, 70 amperes. E aí você vai lá e coloca uma bateria, outra de 12 volts, 70 amperes, igualzinha a essa, coloca também em série, em paralelo, para manter os 12 volts. E passas a ter 140 amperes. Ou seja, você passa a ter mais quantidade de energia guardada, acumulada, certo? Vamos agora fazer alguns testes e algumas simulações aqui para vocês verem, ok? Vamos lá. Bem, então a bateria está ligada. Você veja que o controlador aqui já aparece a tensão da bateria, que são de 12,4 volts. Está aqui a nossa tensão de bateria. Ela me indica que a bateria está com meia carga, tá vendo? Está ali meia carga. E eu vou agora ligar a nossa fonte de alimentação. Vou colocar ela aqui com 13 volts, como se a minha placa solar estivesse gerando 13 volts, e vou conectar aqui. Quando eu conecto, olha o que acontece. Aparece aqui o símbolo da placa solar e a minha bateria aparece aqui como carregando, ok? Já aparece como carregando. Ele também tem aqui duas saídas 5 volts, ou seja, duas saídas USB, que você pode usar para carregar celular, o telemóvel, dispositivos móveis qualquer. Funcionam direitinho, isso aqui funciona direitinho. Não é muita potência, tá? São uns 2 amperes em cada um, se eu não me engano. Mas dá para carregar aí com 10 watts de potência cada saída, né? E você vê aqui, ele agora está aqui fazendo uma variação, ó, de mais ou menos 3 a 7 watts de potência de carga de bateria. Vê que a minha tensão de bateria já subiu para 12,5, ou seja, mesmo com 7 watts, vê que a bateria ele já começa a recuperar a tensão, né? Vamos aumentar aqui um pouco a nossa tensão da placa solar, como se ela estivesse recebendo mais sol, né? E aí ela foi para 14,7 volts, por exemplo. E aí você vê que ela já começa a dar aqui, ó, 30 e poucos watts de potência. A Urbano está com uma tensão bem alta e dá pouca potência. Lembre que minha bateria não está muito descarregada, ela está um pouco descarregada só. Então é aquilo que eu falei para vocês, ó, tá dando agora 100 watts, 103 watts de potência. Estabilizou, tá vendo? O meu controlador já atuou, já tá colocando lá a minha bateria com 13,5 volts. Daqui a pouco, se chegar lá aos meus 14 volts, 13,8, ele vai dar uma travada porque ele não vai carregar, porque é a flutuação. Aí ele vai ficar só flutuando. O que acontece aqui? Ele está dando agora aqui um consumo de 101 watts, tá vendo? Ó? Esse controlador aqui é para 30 amperes, mas você vai encontrar dele de 10, de 20, de 30 e eu acho que até de 40 amperes. Vai encontrar esse mesmo controlador. Então, eu aconselho que você compre pelo menos um de 20 amperes para você poder ter alguma sobra. Esse aqui é de 30, atende com sobra esse sisteminha aqui, tá? Tranquilamente. E a diferença de preço de 10, 20, 30 não é muito grande. É muito pouco, tá? Então não vale a pena. Veja aqui que ele já passou a baixar, ó. Já vamos em 91 watts. Isso quer dizer que conforme a minha tensão da bateria vai recebendo carga,
a minha potência requerida pelo carregador e o sistema vai diminuindo. Obviamente, a bateria está se carregando e a potência está diminuindo. Aí vamos dizer que, eu vou tirar aqui a tensão, entrou uma sombra e minha bateria, meu painel baixou para 6 volts. Não tem nada de energia entrando. Some aqui, tá vendo? Ó? Eu acho que abaixo de 11 volts, 10 volts, ele vai subir meu carregamento. Isso tudo é ajustável aqui, tá? Você pode ajustar isso tudo, tá? Vai sumir e aí vai assumir minha bateria. Minha bateria agora está com 13 volts. Vai cair um pouquinho, tá? Porque ela deixou de ser carregada. Daqui a pouco ela vai dar uma estabilizada. Ela vai descer aí, talvez para 12.8, 12.7, ó, já foi para 12.9. Tá dando uma estabilizada que ela não está recebendo carga nenhuma, tá vendo? E aqui está demonstrando 12.9 e está baixando a carga dela. Não é que ela está perdendo carga, é que agora ela está indo para o nível normal, no nível que ela realmente está. Assim que você tira a carga, a bateria está com aquela potência que ela acabou de receber e agora ela está se equalizando, né? Ela está distribuindo aquela carga entre as placas, né? Isso é um processo químico, isso é uma bateria, é um processo químico, ele leva um tempo para poder chegar e se equalizar, né? Aí 12.8, aí vamos dizer que saiu o sol de novo, minha placa começa a gerar energia. Quando eu começar a gerar energia, tu vê que aqui, ó, com 11.73, ele já tá aqui dizendo que está entrando energia, né? Apesar da minha tensão estar abaixo da bateria, mas aí vai entrando, tá? E eu vou agora carregando, e você vê que eu agora botei 13,39, ou seja, vamos dizer que o sol estivesse um pouco menos intenso, algumas nuvenzinhas fracas na frente dele, ele está carregando 30 watts. Isso que está acontecendo aqui, gente, é o que acontece na vida real, tá? Você tem lá um dia ensolarado, vem uma nuvem, a nuvem vai, tira a tensão, o carregador atua, o controlador atua, a bateria vai equalizando aquilo, aí volta o sol, as nuvens saem da frente, volta o sol, aí de repente dá aquele sol mais forte, ele vai a 14.2 volts, ele vai que está carregando 80, 90 watts a placa solar, e aí a bateria está carregando com mais intensidade, porque tem mais energia para ela, né? No caso, aí eu vou chegar aqui, vou ligar o meu inversor, vou ligar um equipamento lá qualquer, né? E eu posso funcionar tudo junto, e vocês vão ver isso agora. Vamos aqui por um ventilador. Vou chegar aqui a bateria um pouquinho pro canto. Eita, é pesada. E vou ligar aqui meu ventilador. Certo? Liguei o ventilador. E vou ligar aqui o ventilador. A potência mais fraca, potência média, potência alta. Então na máxima potência. Você vê que isso aqui é um ventilador com motor que não é de escova. Deve estar agora com o vento aqui, tampar aqui o microfone para não atrapalhar. E o ventilador funciona normalmente. E está lá a bateria funcionando, a minha placa solar funcionando, né? E o meu ventilador funcionando. Tá certo que o ventilador é uma coisa fraquinha, então eu trouxe uma coisa mais pesada, né? Vou botar agora aqui, vou tirar o ventilador, né? Tiramos aqui o ventilador dessa equação. Vou desenrolar aqui o fio de uma esmerilhadeira. Essa minha esmerilhadeira é de 500 watts. Vou ligar aqui no meu inversor a minha esmerilhadeira. Liguei aqui a esmerilhadeira no inversor, né? Ela está aqui com um disco de multicorte. Esse disco aqui corta madeira, corta concreto, corta parede, corta ferro, corta tudo, né? E vamos lá.
você vê que há uma queda na tensão, tá vendo? Ó? Uma queda aqui na tensão quando eu ligo a esmerilhadeira. Né? Ó. Ela cai e recupera. Ou seja, trocando em miúdos, isso é o que acontece na vida real lá. Aí eu acabei de cortar o que eu tinha que cortar com a esmerilhadeira, fiz aquele serviço que eu tinha que fazer, eu vou desligar a minha esmerilhadeira. Ora, isso eu estou falando dos serviços de obra. Se você for fazer um serviço, agora vamos a uma outra questão. Se você tiver um uso que você usa as máquinas o dia todo, o tempo todo, esse sistema já vai ser fraco. Mas se você usa, como numa obra acontece, você usa a esmerilhadeira, fez um corte, depois vai lá assentar aquilo que você cortou. Por exemplo, cortou uma peça de cerâmica, né, com uma maquita, por exemplo, com a circular. Chegou lá com a maquita, cortou a peça de cerâmica, depois você vai ter que assentar aquela cerâmica. Você não vai estar cortando nada, a máquina vai estar parada. Nesse momento que ela está parada, olha aqui, ela está carregando, né? E sua bateria está recuperando parte da energia que ela gastou para cortar aquela cerâmica. Aí você acabou de assentar a cerâmica, viu que tem que cortar outro pedaço. Aí você vai lá, fez outro corte da cerâmica, usou novamente a energia da sua bateria, mas logo desligou. Você corta a cerâmica em segundos, em 1 minuto, entendeu? Apesar de ser uma energia muito potente que ele consome, mas é durante pouco tempo. E aí volta o sistema com a plaquinha lá, com o sol carregando. É como eu disse, né? Quando eu usava esse sistema aqui, só bateria e o inversor, mais nada, eu carregava isso em casa, eu carregava, levava para lá a bateria carregada. Quase sempre eu funcionava o dia todo, mas algumas vezes eu fiquei sem bateria já para a parte do final do dia. A bateria não me foi suficiente. Na época eu pensei assim, vou comprar uma bateria de 150 amperes. Era uma solução. Era, preciso de umas 70, quase dá para o dia todo. Uma de 150 amperes, com certeza vai me dar para o dia todo. Mas só que eu vi que ia ser muito peso, porque uma bateria de 150 amperes para carregar é muito pesada. E outra coisa, o que eu ia gastar para comprar uma bateria de 150 amperes, comprava até 2 placas solares de 100. Né? Então, essa placa solar me custou metade do preço de uma bateria de 150 amperes. E eu pensei assim, eu já tenho uma bateria, ela está em excelente estado. Tá bom, eu compro uma placa e a placa vai carregando durante os momentos que eu não tiver e eu acho que já vai ser energia suficiente. E foi o que aconteceu. Depois que eu comprei a placa, essa placa eu já tenho uns 8 meses que eu comprei essa placa, nunca mais fiquei sem energia lá. E digo que até que fiquei mais abusado, vamos dizer assim, né? Eu fiquei assim, usei mais à vontade. Antes eu usava a energia, ia lá correndo, desligava logo o inversor, procurava fazer as coisas rapidinho para não ficar muito tempo ligado e tal. Mas depois que eu comprei a placa, eu fiquei mais relaxado, né? Eu sabia que tinha ali uma fonte de energia repondo a energia gasta e passei a usar até com mais frequências as máquinas elétricas. E mesmo assim, mesmo com esse uso acrescentado, né, não precisei mais de carregar a bateria. Ela sempre me forneceu energia suficiente e quando eu terminava o dia, nunca mais terminei a bateria. Às vezes eu terminava o dia lá com ela com 11.6 volts, 11.5 volts. Eu agora, quando termino o dia, minha bateria está com 12.1, 12.2, ou seja, ainda tinha muita energia para ser usada quando eu terminei o dia naquele local, né? O máximo que eu faço agora é isso que eu estou fazendo aqui, quando chego em casa, dou mais uma carga na bateria para manter a bateria numa carga média. Quando ela chega lá por 12.7, 12.8, eu desligo, deixo ela guardada com essa até a semana seguinte, ou no dia que eu voltar para lá, com essa carga mais altinha um pouco, para que ela não fique também lá embaixo. De vez em quando, dou uma carga full nela, tá? Que é aquela carga de equalização, levo ela lá até os 14.2, 14.4 volts, mas isso eu faço tipo a cada mês, por exemplo.
né? Eu chego lá, ajusto aqui o nosso controlador para levar a carga, ou faço isso com a própria fonte, levo a carga até os 14.4 e aí deixo lá uma meia hora, 40 minutos nela com essa carga mais alta e depois desligo, deixo ela descansar e estabilizar para poder estabilizar as placas da bateria, ou seja, para que elas fiquem todas equalizadas, né? Bem, o custo disso é bem baixo, tá? Eu não creio que você compre nenhum geradorzinho de 1.500 watts, 1.000 watts, com o custo desse sistema, e ele tem várias vantagens. Não faz barulho. É tão portátil quanto um gerador, porque essa aqui eu tenho, essa madeirinha aqui, eu prendo isso aqui com elástico lá no carrinho, isso aqui fica embaixo no carrinho e a placa vai atrás. Eu levo aquilo no carrinho, na boa, muito mais fácil que um gerador. Não tenho que ficar comprando gasolina, não tenho que ficar dando partida, puxando cordinha, não tenho que fazer nada disso. Chego lá, na obra, isso aqui eu não tiro do carrinho, isso fica montado no carrinho, a única coisa que eu tiro do carrinho é a placa solar que sai e eu posiciono lá, até com tijolo, alguma coisa, posiciono ela lá na laje da obra, na placa, lá, boto ela posicionada para o sol e vou fazer meu serviço. Eu tenho uma extensão lá grande de 20 metros que eu ligo aqui, que eu tenho energia em qualquer lugar com aquela extensão. Então, quer dizer, não tem estresse. Isso aqui é um sistemazinho básico que vai lhe dar conforto e vai lhe dar viabilidade de fazer serviços com máquinas elétricas onde você não tem. E sem ter que ficar comprando ferramentas elétricas que ainda são caras. As ferramentas elétricas ainda não são, assim, mais baratas. Uma esmerilhadeira dessa aqui é 1/5 do preço, 1/6 do preço de uma esmerilhadeira dessa com bateria. E se você quiser uma esmerilhadeira de bateria que tem o mesmo desempenho que essa, eu diria que você vai pagar 10% do preço nessa esmerilhadeira do que nessa que tem a mesma eficiência. Por exemplo, essa esmerilhadeira aqui é baratinha, tá? Mas ela não é assim uma marca top, é uma marca barata, tá? Acho que é Skill ela, não sei, está aqui em algum lugar, as etiquetas já estão apagadas, que ela já é antiga. Mas se você quiser comprar uma dessas com motor brushless, com baterias mais alongadas, você vai comprar 10 esmerilhadeiras dessa aqui para comprar uma dessas de bateria, né? Ou seja, uma esmerilhadeira dessa de bateria paga praticamente todas as ferramentas que eu tenho na minha obra. Literalmente. Então, apesar de eu ter alguma coisa, eu tenho ainda uma furadeira pequena, eu tenho parafusadeira que é a bateria, mas a maioria das minhas ferramentas ainda são elétricas. Por isso, porque eu achei que eu ia comprar uma coisa, depois eu ia ficar tendo que comprar sempre das elétricas e também ia continuar no mesmo sistema, tendo que carregar as baterias, levar carregador, levar isso, poder ficar sem. E eu achei que esse sistema me dava mais jeito do que ter todas as ferramentas sem bateria, com bateria, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu sinceramente espero que ele alcance vocês em paz e saúde. E deixe aí nos seus comentários, né, o que vocês acharam desse sistema, alguma sugestão que vocês tenham para vídeos, ou até mesmo para o sistemazinho aqui. Eu estou sinceramente pensando em deixar lá na obra, quando terminar a casa, deixar um sistema off-grid, não me ligar à rede elétrica, não ter que pagar conta de luz, né, não ter que ficar dependendo de... Aqui a gente não tem apagões, né? Na Europa, graças a Deus, a gente dificilmente aqui, eu acho que eu nunca fiquei sem energia elétrica aqui no apartamento, pelo que eu me lembro, não, né? Posso ter ficado e nem percebido que fiquei, mas se foi coisa muito rápida. Então, quer dizer, não tem, mas eu sei que tem gente que mora em regiões no Brasil onde o apagão é uma coisa constante, contínua, e um sistemazinho desse aqui, meu amigo, você fica lá 24 horas sem a sua geladeira, a geladeira mantém o gelo. Mas e aí? Quando acabar essas 24 horas, você vai perder sua carne, vai perder seus alimentos? Com um sistemazinho desse aqui, uma geladeira pequena, você mantém algumas horas a mais. Essas horas a mais, depois você vai carregar a bateria no seu carro, liga o carro para carregar a bateria, vai com a bateria
a casa de um amigo, deixa lá carregando na casa de um amigo, volta e você se vira, você dá o seu jeito. Entendeu? Você tendo um lugar próximo onde você possa, porque às vezes o apagão é no teu bairro só. Você tem um irmão, um amigo, alguma coisa assim, que você possa levar a bateria lá, deixar carregando e safar suas coisas. Às vezes você perder a compra de mês, a tua carne que está no freezer, um queijo, as coisas que você tem para alimentar a sua família por falta de energia, pela irresponsabilidade desses administradores esdrúxulos que nós temos, né? Que é uma coisa assim absurda, às vezes deixa a gente revoltado. Você paga tudo, mas na hora que tem que ter o serviço ele não aparece, ele falha. Isso é triste, é muito triste mesmo. Eu fico muito assim comovido, chateado por vocês, porque eu sei que são situações que vocês passam e o coração da gente fica assim chateado mesmo, me comovo muito com a necessidade que às vezes as pessoas passam. E o que eu puder fazer para poder tentar dar um norte, uma orientação e uma sugestão para que torne a vida de vocês mais fácil, podem contar comigo. Um grande abraço e até lá.